Estamos ao vivo, mais um Metacast, diretamente aqui de São Paulo, Avenida Paulista, nos estúdios do Fortalk. Gostaria já aqui de agradecer o pessoal do Fortalcast por nos oferecer essa estrutura aqui maravilhosa para sempre levar o melhor conteúdo para você e sempre trazer aqui os melhores convidados. Sempre comigo, ele que entende tudo da Web3, que é a parte técnica aqui, a parte inteligente, eu só falo. Giorgio Toniolo. Tudo bom, Giorgio? Olha, tudo bom e assim, eu tô aqui para pagar a promessa, né? Porque quando eu fiz faculdade, eu falei para assim, não, eu não vou entrar, fiz administração e economia lá no INSPE, eu falei, eu não vou entrar no mercado financeiro. Eu posso entender tudo de finanças corporativas, mas estratégia, mercado financeiro, eu não vou entrar. E depois que a CoinLivre chegou na minha vida, eu tô pagando tudo quanto quer pegar. Porque eu tenho que entender sobre uma porrada de coisas que eu nem queria entender antes. Então hoje é a prova de que eu espero que eu esteja preparado. Hoje é a prova. Porque fudeu hoje, né? Porque assim, olha o nível dos convidados que nós estamos trazendo aqui hoje. Graças a Andréa. Déia, um beijo, você mora aqui no meu coração. Não, que mora no meu coração. Dá um oi aí, Déia. Que a gente faz com o Fábio. Não, porque eu tenho que falar aqui pra ela estar olhando quando ela assistir na câmera. Dá um oi pra ela. Ela tá aqui. Déia que vai estar presente com muito mais frequência aqui agora nas quartas-feiras, igual o Fábio, que tá lá em cima se ferrando. Mas vamos lá. Olha só, olha quem que ela trouxe aqui pra gente. O Fúvio Rebouças e o Ernesto... daqui não dá pra falar. Schlesinger. Traz um alemão aqui, é complicado. O Fúvio, que é sócio fundador da Jequitibá Investimentos, junto com o Ernesto. O Fúvio, que ele é advogado, ele é sócio fundador, e o Ernesto, que além trabalha no mercado de finanças desde quando inventaram a moeda. São os pica do mercado. É isso. Já colocou a minha idade aí. Já estavam fazendo análise financeira no plano real. É basicamente isso. Eu estava nascendo, eles estavam fazendo... Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você, Vitor? Tudo ótimo. Tudo bem, obrigado por nos receberem aqui. Prazer. Vamos que vamos. E, inclusive, esse encontro aqui que tá no planejamento, a Déia tá aqui, vamos fazer. E assim, tem timing pra tudo, né? Não, a gente nem falou, você nem falou da CoinLivre ainda, assim, né? É que a Déia quer trazer um convidado assim, ó, com um nível muito alto. E a gente tá se preparando, a gente tá vindo degrauzinho por degrauzinho, entendeu? Até pra chegar nesse nível aqui. Então, tu quer falar da CoinLivre? Vamos rodapé aqui. Vou falar eu? Agora que a gente vai fazer um negócio aí. Não, vou falar da CoinLivre, porque assim, a gente vem galgando as coisas aqui, mas chegou no momento certo, porque hoje nós somos aqui de podcast Web3, atingimos a liderança no Brasil hoje, né? Eu acho bacana. Audiência simultânea, somos o número 1 hoje, com 4 Parabéns. vezes o segundo. O número 1, 2, 3, 4 e 5. As 5 maiores são nossas. Parabéns. E aí a gente foi galgando isso e agora a gente consegue receber esse pessoal. Não sei se a gente tem um nível intelectual para conversar com eles. Também não sei não. Porque além de tudo tem um advogado. Sim, aí então, aí mistura as coisas. Então acho que eu vou ficar quieto hoje aqui. Essa barra tá ficando muito alta, né? Eu acho que eu vou pra esse time do lado de vocês aí. E aproveitando que a gente tá falando aqui, que hoje o papo aqui vai ser com super na parte de investimentos, não pode deixar de falar com a CoinLivre. CoinLivre, nosso patrocinador master aqui do nosso podcast. CoinLivre que em breve vai fazer um grande lançamento aqui com a gente. Vai ser ao vivo, né, Giorgio? Vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo, vem com surpresa, então você que gosta de alguma coisa de investimento, fica ligado que depois vai chorar. Que vai ser coisa exclusiva. Um abraço aqui pro Cabide aqui do lado, que ele já tá sincronizado com o seu discurso, porque antes de você falar a palavra CoinLivre, ele já bota logo na tela. Falei, caramba, mano. Isso se chama eficiência. Cabide, show de bola, é isso aí. Não roubamos ele do pânico à toa, basicamente isso. Pessoas competentes, é isso que dá. O cara já sabe no olhar, tá vendo? E aí? Então é isso. Vamos lá. Fúvio e Ernesto. Para começar, nós vamos falar aqui hoje bastante da Jequitibá. Okay. Vocês trabalham bastante com precatórios. E aqui eu gosto sempre de colocar para o público que está em casa nos assistindo a forma mais simples possível. Tem a parte técnica e eu sou a parte simples. Primeiro, para o público que está em casa, vocês conseguem explicar o que é um precatório? Não, o que vocês fazem primeiro, né? E aí depois o que é um precatório, o ativo que vocês têm dentro de casa? Claro, não, é bem tranquilo para a gente explicar isso, até porque é nosso café da manhã, almoço, jantar, o tempo todo falando sobre isso, né? A Jequitibá, ela nasceu com a pretensão, a intenção, talvez pretensão, de organizar o mercado de ativos judiciais, né? E os ativos judiciais englobam uma série de situações, uma série de possibilidades, entre elas o precatório. Sim. Então, quando a gente fala de ativo judicial, basicamente
todo o resultado financeiro produzido depois de uma demanda judicial, depois de um processo judicial. Sim. Então a gente está falando de ações trabalhistas, ações cíveis, arbitragem, estamos falando de processos administrativos. Dívidas, enfim, de maneira geral. dívidas, financiamento de litígio. Tem uma série de produtos e de oportunidades para a gente poder trabalhar quando fala de ativo judicial. E o precatório, então a gente considera o ativo judicial como um gênero e o precatório seria uma espécie dentro desse gênero. O precatório nada mais é do que a parte final, quando a gente tem um litígio contra o poder público, Sim. nos mais variados níveis da administração. A gente pode falar da União, dos estados da federação, dos municípios, administração direta ou indireta, então é o próprio governo ou alguma autarquia, algum órgão público. Tudo aquilo que produz de resultado em prol do litigante contra o poder público Sim. precisa necessariamente ser recebido pelo sistema de precatório. O governo, a administração, não pode ser surpreendida por uma dívida que ela desconhecia. Sim. Então, existe uma preparação para aquele pagamento. Tramitou todo o processo, teve todo o andamento do processo, a pessoa que litigou contra o Estado saiu vencedora, tem um valor a receber e ela, então, inscreve esse valor no orçamento. Então, vamos pegar, por exemplo, o orçamento da União Federal. Sim. Ela inscreve aquele valor no orçamento. A isso dá-se o nome de precatório. Uhum. Ela então vai receber em algum ano orçamentário, algum ano fiscal que aquele Seria crédito for um estimado. direito a um crédito. Isso, o direito a um recebimento, quando já não há mais discussão judicial, Sim. não há, já está tudo pacificado, Ele trânsito já em bateu o julgado. martelo, tá tudo certo, você tem Não direito tem a mais o que receber discutir. 100 milhões. Isso. E aí ele vai lá, escreve essa dívida lá para o governo Fazer o pagamento. um dia fazer o pagamento. Ou, gente, em tese, né? Em tese, é muito em tese. comum as pessoas entenderem o que é letra do tesouro, todas aquelas LTN e tal, sei lá o que nada mais são do que dívidas públicas do governo, que você compra e tem acesso a uma rentabilidade em cima desse risco que você comprou. Só que, como o risco que a gente está falando é o risco Brasil, é o risco do governo pagar essa dívida, normalmente não paga tão bem assim. Aí você pode escolher pré-fixada, pós-fixada, se é pré ou pós-fixada na inflação ou na Selic e assim por diante. A gente está falando aqui do caminho contrário, a gente está falando do setor privado com o setor público. Né? Então, uma dívida emitida por algum ente do setor privado contra o setor público. Então, assim, esse ativo ele é obviamente subscrito e as pessoas ou empresas vão lucrar com isso de acordo com uma taxa de juros. Até porque, muito possivelmente, o governo não consegue pagar à vista essas dívidas. Da mesma maneira que também o poder, o ente privado não conseguiria num processo desse tamanho. Então, é muito comum a venda desses ativos financeiros para o investidor de maneira geral. Então, você que já está acostumado a comprar LTNs e coisas assim, existe o outro lado da mesa também. É sobre isso mais ou menos que a gente vai falar. Acabou a entrevista aqui, já falou quase tudo aqui. Não, vamos falar Resumiu de uma O maneira. convidado tá ali, o entrevistado tá aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que rever aqui o que eu vou falar. É que o foda é que tipo, a galera manda as Isso é bom perguntas e tenta A galera encaixar manda as numa caixa perguntas ou para os outra. convidados receber. Não, mas falando sério Brincadeira, agora. brincadeira, mas É que assim, é exatamente foda, isso. porque como o nosso foco aqui normalmente é blockchain, Uhum. as pessoas nem sabem o que é blockchain. Aí você fala de ativo financeiro na blockchain, entende menos ainda. Sim, claro. Então, assim, o primeiro aspecto que a gente tem que defender aqui, até porque, mais uma vez, isso aqui existe por causa da Coin Livre, Claro. junto com o Metacast, é uma parceria desde o começo, é fazer as pessoas entenderem o mercado. Cara, se a galera não entende nem do mercado financeiro, o máximo que ela vai entender é na blockchain como tecnologia. E, para metade do que a gente faz aqui, isso não é o suficiente. Então, vamos explicar pra galera o básico do mercado financeiro. Sim. Sem dúvida. Até porque tem muito entusiasta aqui, tem muito Faria Limer aqui, tem muita gente que opera nesse mercado e também tem seu próprio dinheiro investido. Claro. Então vamos trazer pra galera que talvez tem não muita gente conheça aqui o que tem o tem suficiente. precatório Exatamente. também. Porque precatório, Nossa. hoje, se você for ver, existe uma conta que o governo federal, com todas essas pedaladas que o governo vem dando, com toda essa bola de neve que em algum momento se criou, hoje tem um estoque de cerca de 100 bilhões de reais só o governo federal para pagar. Né? Então Uau. você divide isso em várias ações, né? Milhares, porque não centenas de milhares de ações individuais de pessoas físicas, pessoas jurídicas que estão esperando numa fila para receber. Né? E cada ação dela pode virar um E ativo. assim, Exatamente. e aí, isso que era uma coisa que eu até fazia pergunta, que eu tava fazendo. Interrompeu o raciocínio do cara. Brincando. É o seguinte, vamos lá.
tem lá uma dívida de 100 milhões para receber. Se inscreveu no governo, entra na fila. Essa fila tem quanto tempo para pagar? Então. Aí a gente está longa. entrando. Dá para a gente fazer vários programas disso, viu, Vitor? Por quê? Porque primeiro a gente precisa entender qual a origem desse precatório. Então, se a gente, por exemplo, pegar os precatórios municipais, os 4.000 e tantos municípios que o Brasil possui, uma parcela ínfima desses municípios está com seus pagamentos em dia. A maioria absoluta desses municípios não estão no chamado regime geral. Eles estão no regime especial, portanto, com dívidas, atrasos e atrasos. Então, só para pegar o estado mais rico da federação, o estado de São Paulo, o município mais rico dentro do estado mais rico, a capital, São Paulo capital. Sim. Bom, a gente está falando de uma fila de espera de quase 2 décadas entre o momento em que aquele precatório deveria ser pago e o efetivo pagamento. Depois do transitado e julgado. Exatamente. Ou seja, a gente está falando de um Não prazo é a para chance receber. de. Não. Assim, já foi transitado. Já é uma já dívida já é um direito líquido e certo. A partir desse momento, a gente está falando em 16, 17 anos para a pessoa poder receber, ter uma expectativa que se alonga no tempo. Né? Para uma pessoa que já ficou num processo... 20 anos. Ou seja, anos é 20 Prazo anos. total 40 anos para você conseguir receber. Lembrando que o inverso também existe, né? Quando é uma dívida do setor privado com o setor público, muitas vezes isso é dividido em muitas parcelas também, em muitos anos, isso também vira um ativo financeiro. Também. É comum para os dois lados. Exatamente. Tá, Exatamente. A diferença é que os métodos que o governo possui para constrição daquele crédito ou daquela dívida Advogado usa a palavra são difícil, né? muitos, Constrição, né? nem eu sabia o que significava. O poder que o governo tem de pressionar o cidadão, o contribuinte, né, o devedor, pessoa física ou jurídica, é muito maior. As ferramentas que ele possui para poder obter aquela satisfação do seu crédito são muito mais amplos do que aqueles que o consumidor tem, a pessoa jurídica e física, contra o governo. Né? A gente tem menos ferramentas para poder pressionar o governo. O balanço de poder é um pouquinho complicado aqui nesse país. Não é né? tão equivalente assim. Por isso que a advogado ganha tão bem, por sinal. Né? Porque normalmente o lado mais fraco da moeda é o que está certo, né? Só que precisa do advogado. E hoje Jequitiba ou Jequitibá? Jequitibá. Jequitibá. Como a árvore. A árvore. Basicamente é comprando e vendendo um precatório. Hoje a Jequitibá, vamos tentar dar uns passinhos para trás antes de responder, ela vem exatamente dar um olhar para esse mercado. Né? O Fúvio, ele é advogado, ele já vinha trabalhando na área por um certo tempo, aí, já quase 10 anos, até com originação desses ativos pelo escritório da família dele, né? E eu trabalhava no mercado financeiro, eu fui CFO de algumas empresas aqui no Brasil, de algumas multinacionais. Ele me convidou, ele falou, olha, eu acho que tem uma junção perfeita aqui, porque eu sou ruim de cálculo, mas eu sou bom de direito. E eu falei, bom, eu sou péssimo de direito, mas eu sou bom de cálculo. E a gente uniu forças para tentar, de uma certa maneira, dar um olhar mais, não vou falar profissional, mas um olhar com um foco mais direcionado a um investidor, um foco mais direcionado à questão também dos credores, né? Como tratar a questão dos credores, que é importante, pois o Fulvio pode comentar um pouco isso daí. Eu já vi um relacionamento com o BTG por parte dele, a gente se consolidou nessa parceria junto com o BTG, temos outras parcerias com outros fundos de investimento, quer dizer, a história foi acontecendo. E nós viramos hoje aqui no Brasil, obviamente o maior não somos, porque nós temos uma estrutura muito enxuta, mas certamente nós somos hoje um dos melhores originadores de qualidade desses ativos para fundos de investimento. Né? Então, como é que a gente faz isso? Sem dar o segredo da fórmula para os concorrentes aqui. Nós temos várias parcerias pelo Brasil, nós temos muita conexão com vários sindicatos, associações, e a gente não vai no convencional, nós não vamos no papai e mamãe. Por quê? Porque o mercado hoje, ele atua basicamente, o mercado de precatórios, ele está muito concentrado em São Paulo. Não entendi. Só que a gente conhece, a Jequitibá, ela desbravou o Brasil e descobriu muita coisa boa fora de São Paulo, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, que trazem esses ativos também
com boa qualidade, que depois a gente pode explicar o que é uma boa qualidade de um precatório, porque o nome é feio, né? Aquela coisa que ninguém sabe o que é. Mas para o investidor, e tanto para o credor, mas também para o investidor, o que interessa? Tanto o risco, que foi mencionado aqui pelo Jorge em algum momento, quanto também o tempo de espera. Sim. Qual que é o risco? O risco é um aloprado, algum governo, passar por cima de uma constituição, criar algum tipo de parcelamento no meio do caminho, enfim. Aí existem outras autarquias, tipo tribunais de justiça, que ficam fiscalizando esse tipo de situação, então não é uma coisa tão fácil. E também a questão do tempo. Como a gente comentou aqui, um credor, pegar uma pessoa física, e tem várias pessoas físicas que têm milhões para receber. Né? Milhões, não é um ativo de 50 mil reais, não é porque uma tiazinha que trabalhou numa autarquia governamental. São pessoas que têm desapropriação de terra por causa de uma obra, são pessoas que tinham um grau muito alto dentro de um governo, né? Fiscais, auditores que tinham uma renda alta e ganharam ações e hoje tem milhões para receber. E aí o risco dessas pessoas, depois de passar por um enorme tempo de espera para poder receber isso, descobre que tem mais 10 anos para receber, que seja. Né? Não estou falando nem de São Paulo. Né? 10, 12 anos. E aí é que entra, na verdade, o fundo de investimento. Ele compra esse ativo desse credor. Né? E a Jequitibá, ela trabalha exatamente na originação e na transação entre o credor e os fundos de investimentos, que não querem colocar o braço, não querem sujar a mão. Na verdade, esse é o termo, não tem equipe para ir lá negociar com os advogados, negociar com os sindicatos, negociar com os credores. Sim. E aí é que entra a Jequitibá. Assim, mais uma vez, tentando trazer pro dia a dia de uma pessoa normal, o trabalho de vocês, se não me engano, se eu não estiver errado aqui, aliás, me corrija se eu estiver errado, é basicamente tentar chegar até a pessoa a quem o governo local ou geral deve e falar assim, olha, lindão, você tem X para receber. Você topa receber só 90% desse X, só que receber em pouco tempo ao invés de receber em 20 anos? Sim. Você topa, então a gente vai criar esse produto financeiro e a gente vai lançar ele para os nossos... Enfim, quem quer que seja, clientes finais, clientes, enfim. Então é mais ou menos isso. Ele vai achar essa dívida, ele vai originar, e aí tem alguns fatores que importam. Entre eles, quem que é o ente devedor? É o governo municipal? É o governo estadual? É o governo federal? Sim. Quanto mais arriscado, quanto mais endividado tiver esse estado, por exemplo, maior é esse risco. Então, esses ativos, eles pagam mais ou menos, normalmente, devido a várias... variáveis aqui, entre elas o tempo de pagamento, o tamanho da parcela, a frequência da parcela. Sim. E também o risco desse cara receber o dinheiro do governo. Então, se você pega um município aqui no estado de São Paulo que está totalmente endividado, cara, é bem mais difícil de você receber do que se você pegar, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Inclusive, um abraço para o Romeu Zema, conheço a família inteira dele, maravilhoso, tá tudo em dia. Partido novo, enfim. Então tem uma diferença brutal entre o estado que consegue pagar suas contas e os que não conseguem. Isso. Quanto mais difícil é de você receber, maior é os juros, é o prêmio que essa pessoa que está comprando essa dívida vai de fato receber. Então vocês de um lado originam isso, acham essas dívidas, do outro lado oferecem elas para os interessados. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Falei alguma besteira aqui? Não. E no meio desse processo todo, Giorgio, a gente busca também fazer um trabalho que ele é um trabalho em paralelo, que é o da educação dessa área, desse mercado, porque ele precisa ser educado. Perfeito. Era muito comum antigamente, e essa é uma palavra, esse é um termo que a gente abomina, aliás, o mercado abomina, que eram os papeleiros. Que eram pessoas que não tinham nenhuma vinculação direta com os credores e nenhuma vinculação direta com os investidores, e ficavam tentando fazer algum trabalho de corretagem. E nem com o devedor, né? Tentando se amarrar com um lado ou com o outro, mas não tinham nada, né? Não tinham nada. Então, isso é ruim, porque isso causou um impacto por anos totalmente negativo no mercado. Você falava de precatório, esse precatório é rolo, esse precatório, sabe, isso aí é coisa de espertalhão, mesmo, de malandro. Fumaça, meu. É ligado a coisa porque ruim, tinha muita né? fumaça e as coisas boas eram mal trabalhadas, então isso acabou depreciando esse ativo, que é um ativo muito interessante. Então a gente faz um trabalho de educação, de depuração desse mercado,
e o trabalho de organização desse mercado, para que as coisas possam realmente fluir dentro dos escaninhos corretos e realmente ser uma oportunidade boa para todos os envolvidos, né? É interessante a gente verificar isso, porque a gente precisa diariamente, cotidianamente, desmistificar algumas situações. Por exemplo, uma delas, a mais comum talvez. O mercado de precatórios é composto, de um lado, por aves de rapina do mercado financeiro, que são os grandes bancos e fundos, que vão tentar extorquir e se aproveitar de uma situação de um coitadinho que está numa situação de necessidade, de vulnerabilidade social, econômica, e ele vai, então, fazer sempre um mau negócio e o mercado financeiro, composto aí pelos seus grandes bancos, fundos, enfim, investidores, vai se aproveitar. Isso não é verdade, aliás, isso está totalmente fora da realidade, né? O mercado bem organizado, sério, ele acaba trazendo oportunidades e ganhos para todas as partes envolvidas. Então vamos lá. Perfeito. Os investidores, eles têm um bom produto, desde que realmente seja um bom produto, uma originação boa. Sim. Eles têm um bom produto em que eles vão poder fazer uma diversificação da sua carteira, fazer uma diversificação do seu portfólio com um risco que é o risco Estado, ou seja, baixíssimo. As pessoas que têm os seus créditos vão poder, muitas vezes, resolver situações prementes, imediatas, urgentes, sem ter que esperar uma fila que foi criada e imposta pelo Estado. E o próprio Estado vai ter uma solução, muitas vezes, de ingresso de recursos na economia que ele não teria se não houvesse essa movimentação. Então nós ouvimos, por exemplo, o Ernesto pode contar aí com detalhes, essa parte da estruturação financeira foi toda dele. A gente trabalhou no estado da Paraíba, trabalha até hoje, mas trabalhou com um banco que foi um banco que acabou adquirindo em grande quantidade esses ativos, que eram Engenheiros da Paraíba. Era uma categoria específica do estado da Paraíba, eram servidores públicos estaduais. Eles tinham mais ou menos 3 milhões de reais de ticket, então era um ticket médio de 3 milhões de reais. Esses ativos, o estado da Paraíba está se organizando, está fazendo um saneamento das suas finanças, muito bom trabalho, aliás, mas naquela época ainda estava incipiente, estava iniciando esse procedimento de saneamento, então esses ativos não eram muito valorizados. Eles eram adquiridos pelo mercado com alguma coisa como 22%, 23% do valor de face, né? Mas mesmo assim, isso implicava em um desembolso em torno de 500 mil reais por engenheiro. Uma coisa é a gente falar de João Pessoa, uma coisa é a gente falar de Campina Grande, outra coisa é a gente falar de Areias, no interior da Paraíba. Um município mais simples, um município que tem dificuldades ali de manutenção, e de repente 5 engenheiros aposentados recebem cada qual 500 mil reais. São 2 milhões e meio. Essas pessoas não vão fazer aplicações internacionais, não vão fazer nenhum tipo de malabarismo financeiro. Elas vão gastar no município de Areias, elas vão consumir, elas vão aumentar suas casas, elas vão comprar uma outra casa, vão trocar os seus veículos, vão ajudar os seus filhos e netos. Tijolo, como a gente sempre fala assim, que fala aqui que brasileiro adora fazer e não tem nada de errado com isso. Eles vão ativar a economia local, eles vão injetar do dia para a noite 2 milhões e meio de reais naquele município, e aquilo vai provocar uma movimentação, né, positiva, com impactos por muito tempo naquela economia. Então, a gente resolve todos os problemas. A gente resolve o problema do investidor, a gente resolve o problema do credor original, que não tem perspectiva do recebimento para breve, e resolve muitas vezes o problema do Estado, que tem um recurso injetado localmente, regionalmente, que ele não teria, não contaria numa situação normal. Eu acho interessante pontuar mais uma vez que assim, esse é o tipo de solução do mercado financeiro, que tem muita gente aí que é contra os entes do mercado financeiro, que ajuda o Estado de maneira geral. Sim. É justamente esse o ponto aqui. Só o fato de haver a possibilidade de você pegar um direito desse e vender para outros investidores faz com que, dado o seu próprio exemplo, o município de Areias, você falou? Areias, possa ter uma antecipação desse valor que ele tem a quitar com os seus credores
no momento atual, agora. Então, basicamente, só de vocês existirem, poderem oferecer isso para outros investidores, para outras pessoas interessadas, faz com que aquele estado possa se desenvolver. Sim. E se tem uma coisa que a gente é muito ruim aqui no Brasil, é que, infelizmente, a gente tem populistas não estadistas, né? Ninguém que pensa realmente no público e sim pensa na sua eleição. Ninguém pensa para daqui a 20 anos. Quando você vê alguma coisa assim, o cara quer um resultado agora. Fala assim, o que eu posso fazer agora para a situação do meu município, do meu estado melhorar agora, porque isso vai me fazer ser reeleito. Independentemente do que eu acho sobre essa dinâmica, esse é o tipo de produto financeiro que ajuda de maneira geral. Sim. Ele não prejudica ninguém. Não. Porque de maneira, assim, se eu for poder ser muito claro, o que vai alterar aqui é a taxa de juros paga. Isso. É quanto que cada um vai receber. É o deságio. E aí pode falar, não, aqui, pô, esse aqui podia ter recebido mais, esse aqui podia ter pago mais. Isso é uma discussão. A outra é, indubitável, assim, não tem o que ser discutido aqui. Essa solução faz com que esse dinheiro que poderia vir em 20 anos e que a inflação ia comer completamente, possa ser antecipada para agora, para que agora aquele local possa ser melhor desenvolvido. Ponto. E essa questão da taxa de juros tem até tem um trick aí, né? Que o que acontece? O governo, obviamente, ele atualiza os ativos. Que é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida, né? A gente não vê isso na vida privada. Ele atualiza o passivo dele, na verdade, né? Do jeito que ele quer. Né? E isso é validado pelos tribunais superiores, etc. Então ele valida isso pela pior taxa de correção que ele puder colocar, permitida dentro de um contexto. E não pelo valor de mercado, o valor vendável. Exatamente. Ele que decide. Né? Então é diferente você ter um dinheiro investido num ativo junto ao governo como o seu devedor, do que você ter isso numa aplicação de renda fixa. Então o que a gente fala para o credor, que às vezes ele é reticente, né? Existe uma natural reticência de não aceitar esse tipo de oferta, porque o cara fala, não, peraí, eu tô perdendo muito dinheiro aqui. Não, peraí, não é assim a conta. Se você coloca no papel esse dinheiro agora, aplicado esse dinheiro agora, em qualquer renda fixa, lá no Itaú, ali da Praça da Sé, você recupera esse dinheiro em 3 ou 4 anos. Enquanto você vai... O dinheiro que você vai ter junto ao governo, ou seja lá o seu devedor do governo que te deve, vai te corrigir isso em índices menores do que a inflação. Né? E é foda, né? Porque tem uma barreira intelectual aí no meio. Tem que realmente ensinar os dois lados. Sim. E isso não é um aculturamento. Eu acho que isso é um pouco até da nossa vocação, né? A empresa é uma empresa paulista, tem a atuação nacional, mas é uma empresa paulista. Eu acho que isso é um pouco da nossa vocação bandeirante, né? O paulista, historicamente, teve essa característica aí de auxiliar até a consolidação do Estado como um todo, né? Porque saiu daqui de São Paulo, ali da região do Pátio do Colégio, ali foi seguindo o curso dos rios ao contrário e foi consolidando o território nacional. E a Jequitibá faz um pouco disso. A gente sai daqui de São Paulo, sai um pouco dessa visão sudeste do mercado financeiro e vai descobrir a realidade dos estados da região norte e nordeste. A gente vai para os estados da região sul, né? Que são estados que têm colaborações muito grandes para nos dar, que têm experiências de governança extremamente interessantes e que muitas vezes não estão ali no mainstream, não estão ali nos holofotes ali do mercado, né? E a gente tem essa possibilidade de colaborar com essa nova visão para desbravar um pouquinho e sair do eixo da região sudeste. É bacana você falar disso, porque assim, todo mundo que pensa na parte financeira do país, é Sudeste e São Paulo, estão tudo aqui. Tudo movimento aqui em torno, então todo mundo fica aqui. Vocês estão indo para fora, e aí, pelo meu entender, vocês estão conseguindo, além de ajudar o país, conseguindo algumas opções que não teriam aqui, umas opções até melhores. Pô, sensacional isso. Sem dúvida. Acaba sendo assim, né? Paraíba é um grande exemplo disso. Tem outros ativos lá igualmente interessantes. Né? E o Estado é um Estado interessante, porque a gente percebe nesses outros estados, a gente tem condições muitas vezes de... até um procedimento padrão nosso. Nós buscamos, em primeiro lugar... Nem precisaria, tá, Vitor? Mas é um procedimento padrão mesmo. Fazemos questão de fazer isso. Nós chegamos para trabalhar em algum local e nós pedimos uma autorização para trabalhar naquele local. Então, nós visitamos os principais escritórios de advocacia
daquele estado ou daquela capital. Nós procuramos falar com o poder público para verificar quem é o secretário da Fazenda, quem é o controlador geral do estado, quem é, muitas vezes até chegando até o governador, né, ou alguém designado por ele, para explicar o trabalho. Né? Porque depois, é um trabalho maior no princípio, mas que você evita um retrabalho posterior. Então você se apresenta, você mostra que você não foi ali para vilipendiar um crédito, você não foi ali para diminuir a importância de um ativo, que você vai respeitar o credor, a gente não compra por valores ínfimos também, expropriando o credor original. A gente pratica valores que são valores básicos de mercado. Então a gente exibe qual é a nossa ideia e pede uma autorização. Olha, há algum problema? Podemos trabalhar aqui no estado? E a receptividade é uma receptividade muito boa, muito boa. Não há mais resistências, as barreiras acabam cedendo, porque você explica o que você vai fazer. Você não é um estranho, não é um sujeito de São Paulo, da Faria Lima, que vai chegar lá e vai se aproveitar do coitadinho que está naquela situação de espera pela satisfação de um crédito. Então, explicado isso é bom. Vou até contar um exemplo do jantar virtual que a gente... Nossa, é sensacional essa história. A gente foi trabalhar num estado lá na região Nordeste e uma das coisas que agregou valor nessa originação, nessa descoberta de novos ativos, etc., foi um dos advogados, que era um advogado patrono de uma das grandes causas lá do estado. Não vou ficar dando nome aqui e tal, mas eu vou contar o milagre aqui do santo. E ele virou e comentou conosco assim, ele falou assim, um concorrente de vocês, lá com aquele sotaque da região, falou, um concorrente de vocês aqui, ele veio, mas eu não gostei muito do jeito como ele abordou e tal, e ele falou com toda a simplicidade, um advogado milionário e tal. Renomadíssimo, ligado ao Tribunal de Justiça lá, quase foi preso, o pai dele foi presidente do Tribunal de Justiça, ele estava cotado. Tá quase falando o nome. Cuidado, fala o nome logo. Vai dar uma de Vampeta aqui e entregar o nome do cara. Não vai dar nome não. Ou dá uma de Naldo e inventa tudo, né? É verdade. Que agora tá famoso, né? O Messi também, eu conheci ele também. Bom, mas aí Na verdade foi o Keanu Reeves, tá ligado? Só joga o nome aleatório. Bom, ele contou e falou, não gostei muito, o bom de vocês vieram aqui, se apresentaram, a gente ficou até amigo dele, levou a gente na casa de praia dele e tal. E aí, o que aconteceu? Como foi a aproximação do nosso concorrente? Porque a gente fala que, ninguém faz do jeito que a gente faz, né? Ele fez um jantar virtual. A gente falou, nossa, isso é uma novidade, né? Como que é um jantar virtual, né? Ele falou assim, a gente pensou que era ele na casa dele, eventualmente com a esposa, sim, com a família, tal, jantando, e alguém instala uma tela, vem um garçom, fica servindo a mesma comida aqui, e a reunião acontecendo do outro lado, virtualmente, nesse jantar. Não era isso. Era ele da sala de escritório dele, em frente da tela de computador, ele assistindo as pessoas que estavam fazendo reunião com ele, jantando. Eu juro por Deus, cara. Eu juro por Deus. Cadê o... Esse foi sensacional. Foca a câmera aqui. Caramba, meu. Se vocês ainda não entenderam o que é quando eu falo de metaverso que não serve pra nada, é exatamente pra isso. Quando o Zuckerberg vai lá e fala, não, agora na meta a gente vai criar isso aqui, é exatamente isso que ele cria. Uma coisa que não serve pra nada, que não funciona pra nada e que ninguém tem interesse nenhum. Voltando à programação normal. Não. Nossa, que frustração. Eu falei assim, mas eles não mandaram nenhum pacotinho com um vinho pra você ir jantando ao mesmo... Não mandaram nada, não. Eles ficaram jantando do outro lado e eu de terno e gravata, fazendo reunião com eles, assistindo, eles comendo. Então a gente falou, não pode ser verdade, cara. Eu falei, Fulvio, tá muito fácil ser o que a gente é. Porque, nossa, cara. E ainda mais o pessoal não se esforça minimamente. Se você foi e cumprimentou o cara na mão, você já tá na frente desse outro babaca que teve essa ideia. Mas essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. As pessoas tentam resolver, e assim, a tecnologia não ajudou, não contribuiu nesse aspecto, porque como a tecnologia da ideia é um torna fácil, a tecnologia torna fácil o contato. Então hoje aqui a gente fala com o Japão, fala com, enfim, qualquer lugar do mundo, às vezes até fora do mundo, mas
Fala. existe- Você não faz o cara assistir você comendo Não, bife à milanesa. essa é surreal. Né? Olha Essa- no essa jantar, situação cara, é surreal. fome ali. Não, você vai me desculpar. Essa história Foi ridículo. É, no jantar. possível. Jantar Um virtual. negócio de não é? 100 reais. A gente tá falando de Ele recebeu o milhões. convite de um jantar virtual. Não, Quando é, isso foi um acontece. Você vai me desculpar. A gente tá virtual, o que é? Você faz teu arroz e feijão, aqui eu faço o que eu bem entender, a gente Não, se tá no assiste. escritório. Imaginei que era uma coisa coordenada, né? Mas não foi nada disso. Um espelho. Seria até uma ideia interessante, né? Ambas as partes comendo o mesmo menu. Servido no mesmo momento. Mas não, né? Você, sei lá, você manda um garçom pra casa da pessoa. Aí... É um futuro parceiro de negócios. Aí você faz o sujeito assistir você comer. Comendo um ovo frito ali. Olha, parece aquela televisão de cachorro que fica sensacional, o frango cara. assado virando ali, o cachorro olhando. Não, só fico Igualzinho. imaginando o cara abrindo a câmera, pô, o que é isso aí? Tem dois caras comendo, Não, cara. tu é o macarrão Sai do carbonara arroz aqui. da boca do cara. E com explicação. Teve isso, Jorge. O cara Tinha palitou o dente no explicação. final. Olha, Adivinha se esse cara conseguiu fechar um credor lá? não Nada. teve fechamento. Não teve Nada. fechamento. É impressionante. Mas ele jantou pra caramba. Comeu pra caramba. Tá em Nárnia até hoje, mas Exatamente. jantou pra caramba. Tá em Nárnia. Nossa senhora. Nossa senhora. E a gente não, a gente vai lá, a gente aperta a mão, olha nos olhos, explica o que a gente vai fazer, e isso dá pra gente, sem dúvida nenhuma, uma vantagem bastante grande. A vantagem inicial é justamente essa que ele abordou no começo. Ele é o precatório, os ativos judiciais como um todo, mas os precatórios em particular, são um produto jurídico-financeiro. Então, a gente está falando de dinheiro no tempo. Precisa ter uma análise jurídica que embase, que fale, isso aqui é um processo que teve começo, meio e fim, foi bem feito, foi bem conduzido. Tem lastro, é seguro. Não tem aresta, então dá para a gente confiar. Ok, juridicamente ele está validado. Agora vamos verificar o que para em pé, o que faz sentido do ponto de vista financeiro. E aí entra a competência financeira, que ele vai organizar o pensamento financeiro, verificar o dinheiro no tempo. Olha, o prazo de maturação desse ativo é de tanto tempo, ele vale tanto, o deságio a ser praticado é esse. E aí a gente vai para o mercado. E brincadeiras à parte, o terceiro pilar disso aí, então você tem jurídico, financeiro e um senso básico de citocol. Nossa, se toca Para você não bastante. marcar uma reunião Isso em qualquer área. almoçando almôndega na frente do teu Exatamente. cliente. Que Né? tá com a barriga Belo roncando. pilar, né? Você tem do lado social, financeiro e jurídico, junta tudo isso e dá uma boa empresa. Aí eu fico perguntando, os concorrentes de vocês estão faltando o quê? O financeiro, o jurídico ou o senso comum? Tá? Essa é uma boa A gente pergunta. consegue achar falhas em tudo, mas esse o senso comum é o principal, cara. Realmente. Agora falando sério, brincadeiras à parte, eu já vi negócios deixarem de acontecer porque o Faria Limer foi lá achando que fosse fazer sucesso. Porque ele tava com coletinho, Imagina. camisa com as letras dele, ele Não, achou que eles ele fosse fazer abominam sucesso Não. no estado tal, sendo que isso Uhum. pro estado tal, pro originador tal, não significa P nenhuma. Não. Exatamente. Nada. Sem conhecimento técnico, meu irmão. Não importa em qual endereço da Faria Lima que você tá. E não foi uma vez só que eu vi isso acontecer. A maior parte dos meus amigos são do mercado financeiro e é impressionante o que eles relatam. E assim, é perder... E de novo, é casa dos milhões, dezenas, centenas Sim. de milhões com comissões absurdas Exatamente. serem perdidas por questões primárias, básicas. Sim. Né? Não faltou estrutura. Gente, essas empresas que estão aqui em São Paulo, não falta estrutura. Não. Só que falta outras coisas que eu acho que é básico de um ser humano normal. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui, inclusive no podcast. Falta. Ponto. Lá essas regiões é um Brasil mais anos 80, entendeu? Não é o que a gente vive hoje, que nem você falou do metaverso e tal, a gente vive hoje uma sociedade, eu tô pegando o celular pra mostrar, mas assim, a gente vive uma sociedade hoje que tá dentro de uma maquininha, tudo virtual, jantar virtual, e não é assim. Isso é aqui, talvez na Faria Lima, e 5 km² em volta, saiu dessa bolha. É um outro Brasil, é um outro país, e é um pessoal que realmente valoriza o relacionamento interpessoal. Olho no olho, Olho no olho, exatamente. Sim, Tem muita coisa que é no bigode ainda. Isso. Por isso que até uma das coisas que até no começo eu tava achando ruim, mas depois eu até comecei a gostar. O pessoal tá falando, não, que tá vindo, aí vai ser muitas reuniões, vão ser todas virtuais, isso, aquilo. Eu, tá. Vamos lá. Reunião, lógico, depois que já tem algum negócio, tá tocando ela, beleza, pode fazer virtual, meu. Aí o cara pode fazer dormindo, outro na rede, não tem problema. Manutenção é uma coisa, captação é outra. Agora, primeiro contato, você fazer virtual, virtual é isso daqui, ó. Eu tô te vendo, eu tô falando com você, eu tô vendo sua reação, isso, aquilo. Eu consigo sentir que vocês estão falando, faço uma pergunta aqui, você...
na hora eu consigo sentir a reação, ó, confiei, não confiei. Exatamente. Ok, dá pra fazer. Virtualmente não dá, cara. Não dá, é a mesma coisa. Não é a mesma Gente, coisa. exemplo prático aqui do lado. Vitor é um dos caras mais brilhantes que eu conheço de relacionamento, de networking, transformar isso em negócios de maneira geral. Passa uma puta confiança pra todo mundo que eu vi até agora. Eu tô falando de alguém que não tem nada a ganhar ou a perder com isso. Eu vi ele aqui do lado, assim como outros andares aqui do prédio. Houve uma demanda de última hora para ele há pouco tempo atrás, ele passou 15 dias na China. Não tem ligação virtual, ele foi para lá. Tá certo. E foi recebido, foi um rei lá. Sim. E eu tenho certeza que vai voltar para lá todo santo ano agora. Que eu fiz um estrago lá. Foi, palestrou, recebeu o prêmio de melhor palestrante na China. Shenzhen, Xangai. Cara, precisa disso. Não tem jeito. O olho no olho precisa. Aí no começo eu tava muito... não gostava disso. Não, cara. Sou contra. Hoje eu quero saber, eu sou mais a favor disso. Por quê? Eu sou de sentar, conversar, fazer. Os outros querem fazer virtual. Vai fazer virtual, não vai funcionar, vai sobrar mais mercado pra mim. Pronto. Exatamente. Então eu sou um dos caras que mais apoia essa... Vai, todo mundo tem que fazer isso mesmo. Agora, esse eu não sabia conhecer aqui agora, então eu vou ser mais um apoiador disso. Jantar virtual. Vou começar a fazer propaganda disso. Ó. Faz na sua empresa, ó. É bom pra caramba. Pra mim. Só que tem que fazer direitinho. Só um lado pode comer. O outro é aquele cachorro no frango. Não mexe nessa receita. Sensacional! Só um lado come. Só cheirando e olhando. Nem cheirando, porque é a tela, né? Nossa, fica ali só imaginando. Não, aí vindo pro negócio em si, nós estamos falando de gerações e gerações, está mudando muito, principalmente agora com a Web 3.0. Sim. Você pega hoje, não vou falar nem 18 anos, você pega de 20 anos para baixo, ninguém mais consome televisão. É muito raro, é verdade. Quando vão consumir streamers, Netflix, Amazon, etc. Então, assim, já não tem muito tempo. E quanto mais novo as pessoas não têm mais esse interpessoal, eles têm medo disso, tá tudo conversando entre eles, ok? Sim, eles estão resolvendo. Só que no mercado onde realmente dá dinheiro e as coisas realmente acontecem que envolve o país, é aqui, é olho no olho, tem que fazer. Sim. Então, assim, essa geração tá vindo, o que vai ser dela na hora que ela tiver aqui pro game, querer fazer tudo em conversa, meu... Não dá. E outro, o streaming e essas plataformas de Netflix, Prime Video, tudo, elas não te qualificam para trabalhar no Brasil. Né? O Brasil é diferente de tudo isso que a gente vê. É muito diferente. A gente fica reticente de ver televisão por alguma questão de qualidade de programa, etc. Mas aquilo é Brasil, cara. Né? Então, assim, não adianta você querer trabalhar e atuar como se estivesse em Wall Street ou sei lá onde, aí em Londres, lá O Brasil é o programa do Ratinho do Silvio Santos. Exatamente. Então, assim, você quer ganhar dinheiro no Brasil, você tem que conhecer o Brasil. Exato. Você tem que saber onde está o dinheiro. Porque tem muito dinheiro aí no Brasil. Tem muito. E o precatório... Muita gente querendo investir. Exatamente. Mas só que é muito cara desconfiado também. Sim. Tem. Porque ele não encontra uma pessoa com quem ele vai dialogar que tenha a mesma linguagem que ele tem. Então acaba acontecendo essas coisas, são distorções. Vai o cara de coletinho lá, o jantar virtual, não sei o quê. Ele fala, o que é isso? O Brasil tá muito menos para Xvideos e muito mais para sala especial. Né? Não é um programa... Estamos aqui na faixa dos 50 anos, então a nossa diversão na adolescência era Sala Especial, que era um programa, não sei se vocês conhecem, mas era um programa que aparecia, que era um erótico light que aparecia na Record. E depois tinha na Band. Da Band era a série Emanuele, que teve até o 78, né? O pessoal falava. Mas o Sala Especial era o Nuno Leal Maia de cuecão vermelho e ele espiava pela fresta da porta, ele via uma sombra de alguma coisa ali e aquilo era o máximo do erotismo na época. Então, o Brasil está muito mais para a Sala Especial do que para Xvideos. Então, a gente tem que respeitar esses regionalismos, essas características, porque quando você consegue mergulhar um pouquinho, tirar algumas camadas e mergulhar mais aprofundadamente nessas culturas regionais, você faz excelentes negócios. Posso fazer um pouquinho além dessa análise? Cara, a gente já falou assim... Na Sala Especial ou na... Não. A gente falou sobre o nosso mercado aqui. Tem alguns analistas, inclusive o próprio Gary Vee, que eu amo de paixão, que fala uma coisa que eu acho muito sensacional. A gente está pela primeira vez na história observando uma geração nova que é mais boa que a geração antiga.
a geração abaixo da minha é mais burra do que a minha geração. Primeira vez na história. É pela primeira vez na história. E isso tem uma... Não só no mercado de vocês, mas de maneira geral, Sim. isso tem uma repercussão muito, muito importante, que é, se no nosso mercado agora a galera só se interessou para ficar milionário do dia para noite, é porque em algum momento esse cara foi ensinado ou foi acostumado que existe fórmula mágica para fazer as coisas acontecerem. Que o jeito mais fácil, mais rápido, com menos cliques é o melhor jeito possível. Essa é a geração que já nasceu com o aplicativo. Isso. Que nunca teve que procurar enciclopédia. Isso não é papo de gente cringe, não. Puta, nunca teve esforço. Exatamente. E aí, por um momento, você aprende que o jeito fácil é o único jeito possível. O jeito fácil me dá a resposta mais rápido. Eu consigo fazer minha tarefa de casa mais rápido. Essa mesma geração, que assim como a minha, agora tem que falar, não teve educação financeira. Essa mesma geração que não faz ideia nem do que significa divisão de poderes. Tá? É verdade. Então, essa geração de agora, verdade. que é mais burra do que a minha, quando essa galera precisar ser investidor, precisar investir o dinheiro para planejar o futuro, Vem sem casca nenhuma. não tem o que fazer, porque não tem previdência pública, que a gente já sabe que não existe, a gente já tá ferrado. Previdência privada, o cara mal sabe o que significa. Previdência lá fora, ninguém entende o que significa. Precatório, ninguém entende o que significa. Essa geração não faz ideia do que vai fazer, porque quer a solução rápida. Essa geração que vai esperar que o teu ativo esteja rapidinho no Nubank lá, para ele dar 2 cliques e ganhar 3% ao mês, achando que isso é normal. Essa é a geração que virou jogador do Palmeiras e colocou 10,6 milhões de reais num scam que prometeu 5% ao mês, achando que isso era ok. Sim. Essa é a geração. Exatamente. A gente, Essa burrice inclusive, inerente, isso não é discute isso. regional, cara. Isso é São Paulo também. Sim. Sim, claro. Aí vai muito para essa linha das coisas que estão processado, muito à mão. Mas Né? dane-se. Aqui tem muito advogado. Falei. Que é coisa de contrato. Hashtag falei. Não, mas é impressionante. A gente até estava discutindo, sempre que aparecem essas situações todas aí, desde FTX, que alguém achou que era bonito colocar bilhões de dólares na mão de uma criança de 12 anos. Perfeito. Assim, Tinha um compliance de governança. claramente aquilo não tinha como prosperar por muito tempo, né? Foi um boom, quem aproveitou, quem continuou no barco morreu afogado, porque afundou. E quando afunda muito, pelo fato da globalização, afeta muita gente, que não tem, às vezes não tem nem diretamente relação com aquilo, mas acaba sofrendo um impacto por via de consequência. Mas esse é o problema. A gente sempre comenta. A gente se esforça tanto, a gente batalha tanto, briga tanto no bom sentido, para mostrar que aquilo que a gente está apresentando tem substância, tem sustentação, tem conteúdo. E aí a gente pega e vê uma notícia que sai por aí, né? Fala, abre a página do jornal, mas ninguém mais abre o jornal porque não tem mais jornal. Mas enfim, vê a notícia aí, um disclaimer qualquer, de um sujeito que comprou fumaça e colocou 5, 6, 7 milhões de reais naquilo. Eu fico imaginando, com 7 milhões de reais investidos em precatório, há uma taxa de deságio média de um precatório estadual, que a gente está falando que ele é comprado ali na faixa dos 35%, 38%, quanto que isso multiplica o valor investido? Meu Deus do céu. E a gente tem isso todo dia, porque a gente vê gente ganhando muito dinheiro com o nosso trabalho. E, gente, não é porque O cara compra fumaça. Estava no mercado de cripto e outra não é. É uma coisa básica. Tudo que a gente conhece hoje como compliance, governança corporativa, talvez tenha vindo por causa do caso da Enron. Sim, né? Sim. Qual que era o ensinamento que o pessoal devia ter tirado de lá? A pessoa que orça não pode ser a mesma pessoa que compra. Porque é muito fácil de desviar. Ninguém entendeu isso no poder público, mas de maneira geral, você tem que impedir esse tipo de coisa. A FTX, não importa, ele podia estar vendendo banana ou Bitcoin, não interessa. A mesma pessoa que cuidava da empresa, o sócio da empresa, é a pessoa que tinha acesso à carteira e ao dinheiro dos outros. Sim. Não importa o que ele tinha lá dentro, a estupidez é a mesma. Conflito de interesse, assim, no seu Não máximo. tinha Se processo. der problema, o teu dinheiro é dele, você não tem a Exatamente, chave daquilo. O teu dinheiro é dele. E aí agora, A depois de raposa pra tudo cuidar do isso, galinheiro. um monte de gente, especialistas inclusive na nossa área, levantando o troféu porque vai ter CBDC, vai ter moeda digital brasileira, que vai ser em blockchain privada do governo. Você pergunta pro seu pai o que acontece quando o governo tem direito sobre o seu... Que estava vivo na era Collor. O que acontece quando o governo pode fazer o que ele bem entender com o seu dinheiro? O que acontece quando você não tem liberdade nenhuma? Não, Só e pra E se vê se essa você pode bananinhas, colocar né? dinheiro em CBDC.
Mas é cripto. Não interessa, cara. Aprende com os erros, pelo amor de Deus. É o mínimo erro que se é espera. básico, não importa a tecnologia. O mínimo que se espera. Exatamente. Não, e até assim, se fosse num governo totalmente estável e confiável, já era, Já não era desconfia, legal. cara. Já tá errado. Não coloca É aí, mas é o governo mais seguro do mundo. Agora vamos de No Brasil! Brasil, cara. não dá. Que alternância de poder significa alternância de lógica. É. Um não quer ajudar o outro. Fala assim, agora a gente vai fazer o contrário e dane-se o mundo. Realmente Se um povo tá feliz com isso, vamos desagradar esse povo. É absurdo. Aí o povo batendo, vai ter CBDC brasileira, agora o mercado cripto vai pra frente. Vai pra frente em que sentido? Vamos ensinar o que pras pessoas? Exatamente. Desculpa estar trazendo pro nosso mercado. Não, mas é isso. É isso aí. Existe uma analogia, né? Quer dizer, quando eu comecei aqui falando, eu falei, é a primeira vez que eu vejo que eu cuidando do meu passivo, eu falo quanto que vai ser atualizado o meu passivo, que o governo faz isso. Ele tem o poder de pegar e falar assim, olha, eu vou atualizar isso a uma Selic, uma TR mais meio, qualquer coisa, qualquer porcaria. E você que aceite. Você que aceite. Durante Não muito gostou, tempo Isso também foi é um conflito de interesse. Então, nesse caso, é o mesmo exemplo. Como é que o cara que vende, o cara que administra, ele que compra, ele... Ou vamos para o mercado tradicional. Hoje a taxa de custódia brasileira, né, os bancos precisam ter 40% de todo, aqui no Brasil, né, de todo o dinheiro que eles falam que eles têm, todo o dinheiro dos correntistas precisam ter 40%, o resto eles podem, né, transacionar, podem emprestar, etc. Imagina que amanhã, então, ou seja, de cada R$100 que você tem, na prática só tem 40 lá. E não é nem dinheiro físico, só tem 40 lá. Se você precisar tirar do dinheiro, todo mundo tiver a mesma ideia, não tem dinheiro para todo mundo. Isso é o básico, por isso que bancos quebram de maneira geral, beleza? Vamos supor que agora chega alguém e dá uma canetada, porque no Brasil é assim, canetada. Principalmente se o Bacen perder a autonomia. Numa canetada fala assim, agora esse valor é 10. A cada R$100, só 10 o banco precisa ter lá. Os bancos vão ficar felizes pra caramba. Por isso que em governos de esquerda, bancos acabam ganhando dinheiro pra caramba. Dá uma canetada dessa. Meu irmão, a cada R$100 que você tem, só 10 estão lá. Esse banco está mais ou menos confiável, extremamente, assim, o mínimo confiável possível. É isso que a gente está falando na prática. Você colocar ativamente o seu dinheiro, por causa da ganância, em algo que tá te falando que vai dar merda para você. Sim. Não faz sentido. Não. E isso serve para qualquer mercado. Eu falei de um banco, pode ser Itaú isso. Né? Não é precatório. É a premissa que está errada. Exatamente. O pessoal acaba caindo porque, assim, tecnologia, o pessoal não entendeu até hoje. Vamos falar até a parte de cripto. O que é cripto? Não sei, essas moedas digital. Nem a concordância está certa. E aí, assim, não, mas como é que você... não sei, é moeda digital, então eu coloco aqui, ela cresce, eu ganho dinheiro, as pessoas vão colocando. Mas como é que você ganha dinheiro? É digital, vai subindo assim. É verdade. O princípio de para você ganhar, alguém perder, não entende, porque no mercado, a pessoa até entende no mercado tradicional, pô, eu tenho um dinheiro aqui, se eu coloquei R$1.000 eu tô com 2.000, esse provavelmente veio de alguém. É dinheiro limitado. No digital, de verdade, cara, eu conversei com algumas pessoas que falei, não é possível que essa pessoa tá falando. Como é digital, eles acham que o computador produz mais e te dá. Então ele entrou 100 pessoas, as 100 pessoas ganharam dinheiro. Ninguém perdeu nada. É um mundo lindo, perfeito, sabe? E, de novo, esquece a blockchain. Finge que a gente tá falando do Itaú. O dinheiro do Itaú é digital. Não tem mais lastro em nada. Nem em dólar, nem em ouro. Nem nos Estados Unidos tem. Só 8% das número numa telinha. É um número numa telinha. Então, quer dizer, então o banco pode produzir dinheiro. Então, aquilo vem do nada. Então, quer dizer, se eu tenho 10 lá, o banco agora vai ter 12 porque ele botou um número lá. Não é assim que funciona. Não se produz dinheiro, se produz valor. Isso. Se não tá produzindo valor, continua sendo um jogo de soma zero, meu irmão. Tá saindo de um indo pro outro. Exatamente. Ponto. Princípio básico. E quanto mais a gente se distancia do concreto, mais na zona de risco a gente entra, né? Que teve o problema dos derivativos e tudo mais, por conta dessas situações. Porque aí você já estava fazendo a operação pela operação, não tinha mais lastro ali. Você enfiar 16 hipotecas no mesmo imóvel, partindo da premissa maluca de que aquilo tinha tido uma valorização de 800.000%, a chance disso dar uma zebra era gigantesca desde o momento zero. Isso 2008 nos Estados Unidos. Vamos voltar aqui pro Brasil, onde você confia na instituição e não no ativo. Sim. Dane-se o que você está vendendo em precatório. Quem que é? A XP, eu confio. Então, é o Itaú, então eu confio. É a quinta hipoteca que está fazendo o banco tal, o Estado americano, HSBC. Aqui é o Safra que está fazendo essa quinta emissão. Mas é o Safra. Não é assim que funciona. O ativo, a operação é que importa. Se você não entende o suficiente disso, faça um favor e não coloque seu dinheiro lá. Mais recentemente, era o Madoff que estava fazendo. Bom, então, mas o cara era um semideus. Então, deu no que deu. Mas você confia na instituição, você confia na empresa. Vai lá.
Continua nessa. Esse é o próprio caso da própria FTX. A quantidade de propaganda que tinha de gente grande envolvida. Pô, não, calma aí. Mas ele é dono de estádio. Se a Gisele Bündchen tá colocando, eu vou colocar também. Tem o da Anitta lá, que ela é conselheira do banco. Que estava exposto ao ativo da... Que ninguém sabe... por que eu boto o meu dinheiro corrente da Nubank faz 200% do CDI? Ninguém se pergunta por causa disso. Mas como assim? Dinheiro não se faz do nada. Né? Essa carteira de ativos está em algum lugar. Aí dá a merda que deu com Americanas, aí tá fazendo negativo. Aí ninguém vou tirar meu dinheiro da Nubank. A Nubank é uns filhos da puta. Não, meu irmão. Você simplesmente não parou para entender o que estava acontecendo ali. Sim. O problema é teu, não é do banco. O banco... Só eles são obrigados a falar qual que é o risco, qual que é a operação. Tu resolveu acreditar no contra o vigário, a culpa é tua, não é do banco. Me desculpa. Exatamente. Aconteceu, uma carteira de risco. O risco era mínimo. Era uma carteira de risco. Tem risco inerente. Até uma LTN, até um ativo do governo tem risco. É o risco do Brasil. Que seja, você confia o risco do Brasil hoje, do jeito que ele está, você confia? Não. Para mim, esse rating vai piorar pra caçamba por causa do governo atual. Pra caçamba. Eu colocaria dinheiro em alguma coisa voltada pro governo hoje? De jeito absolutamente nenhum. Não, o CDS já tá subindo aí. O governo federal, tá? Falando disso, porque daí tem a ver com... Cara... Mas no final do dia, o federal acaba parametrizando. Pelo drive, né? É verdade. Até porque ele que decide qual é o tripé econômico, enfim. Então, gente, é muito legal trazer gente do mercado financeiro tradicional, porque independentemente do quanto vocês entendem do nosso mercado ou não que isso seja necessário, o ponto é, os problemas não mudaram. Não é porque a tecnologia mudou os problemas continuam os mesmos. A embalagem muda, mas... O jogar no automático, né? Aquela coisa que a gente fala aqui pra caramba, not your keys, not your coins, né? O cara bota na exchange achando que o que tá na exchange é dele. Não é dele. Muita gente se ferrou por causa de a exchange falha e você perdeu a tua moneda. Claro, você nunca teve ela a princípio. Mas esse é um conceito que não existe por causa da blockchain. Ele sempre existiu. Se a XP por qualquer... Não vai acontecer, porque é do Itaú falisse agora, os ativos que estão lá dentro estão ilíquidos, meu irmão. Não tem nada na blockchain. É no mercado tradicional. O conceito é o mesmo, só que ninguém se deu o trabalho de entender o que estava fazendo. Exatamente. Mesma coisa é com previdência pública, que ninguém... é uma pirâmide. Aqui que é pirâmide? O cara não entende P nenhuma. Meu irmão, nós estamos pagando... Eu estou pagando hoje, se eu estivesse pagando pela plano de previdência, eu estou pagando literalmente para o idoso que está tentando não morrer agora. Aquele dinheiro não é meu, ele não está sendo reinvestido. Eu vou ter que depender de cada brasileiro ter 2 filhos a mais nos próximos 10 anos para ter alguma chance de receber alguma coisa quando eu fizer 70 anos de idade. O sistema da Previdência... Aliás, essa é uma falha de percepção corrente. As pessoas elas imaginam que estão contribuindo para si próprias. E não. Né? Tá pagando. Eu sempre paguei, então eu vou me aposentar. Não. O sistema é um sistema contributivo distributivo. Só que você não contribui para a sua própria previdência, né? Para a sua própria aposentadoria. Você está contribuindo para um sistema. E aí esse sistema ele tem que se retroalimentar, e aí depende das outras e novas gerações que virão, para poder fazer a garantia da tua aposentadoria. O resumo dessa história é, se a gente fala sempre aqui que a gente não está falando para você investir em X ou Y ativos, que isso aqui não é dica de investimento, isso aqui é dica... Se tem uma dica para vocês realmente se informarem e estudarem, esse é o melhor exemplo de todos. Quando a gente fala diversifica a carteira, esse é o melhor exemplo de todos. Sem dúvida. O precatório é uma das partes da tua carteira que vai ser mais seguras, totalmente. Que normalmente está em hedge de carteira. Estudem, entendam os ativos para ver se não é para colocar no deles ou no outro. Estudem e entendam se isso pode fazer parte dentro da sua carteira. Isso é importante. Do mesmo jeito que é importante quando a gente fala, estuda o que é o Bitcoin, qual é a tecnologia, o que é um SDC, perdeu o PEG agora, o que isso significa. Tem que estudar, tem que entender. Tem. Eu espero muito que a gente saia disso aqui depois com a Livre, que a gente possa pegar os ativos de vocês e jogar na blockchain, porque todo mundo fica mais feliz. Vocês captam mais rápido e do outro lado ganham mais dinheiro. Tudo maravilhoso. Mas mesmo que isso não aconteça, componha a sua carteira, entenda do mercado. Não, é um ativo que ele tem todo um mito, né? Vou tentar falar de uma linguagem mais normal. Ele tem todo um mito por trás, quer dizer, as pessoas não conhecem. Mas se você puxar o lastro através de quem investe em precatório hoje no Brasil, são os grandes bancos e fundos. Famílias, inclusive, investem nisso, famílias que têm uma renda muito alta. Compram esse tipo de ativo através de escritórios de advocacia. Quer dizer, existe pessoas que já fazem isso em paralelo. Né? Nós aqui fazemos isso, pessoa física.
né? Quando a gente entende que temos ali e a capacidade financeira de fazer uma oferta boa para alguns ativos, nós vamos lá pessoalmente e compramos pessoa física para nós. E são coisas que nós diversificamos, que a gente não coloca também 100% tudo em precatório, que você falou, diversificação, né? Então é um mundo. Pesquisem fundos de direitos creditórios não padronizados, né? É bem interessante até o nome dos fundos que trabalham com E tem bastante vídeo no YouTube que deixa isso o mais simples possível, assim como tem também no nosso mercado. Tá cheio de carinha que desenha na lousa e tal, e ajuda muito a nós aqui até desmistificar isso daí, né? E mais uma coisa, tá, gente? Eu acho que vai ter muita gente que vai estar olhando essa live aqui e falar assim, eu não sou investidor, eu não tenho muito dinheiro, eu nem sei como que eu faria para um negócio desse. Se você algum dia contribuiu com previdência pública, você é investidor. Se algum dia você teve dinheiro na poupança, você é investidor. Sim. Vou dar um exemplo muito claro de um professor meu do INSPER, de microeconomia, que ele falava o seguinte. Naquela época, tá? A gente está falando de 10 anos atrás. Ele falou assim, se você tem dinheiro debaixo do teu colchão, se você é esse tipo de que nem o seu avô, hoje, naquela época, você está fazendo mais dinheiro do que a poupança. Eu falei, como assim? Exatamente. Porque a poupança paga pelo menos um pouquinho ali. Ele falou, não. Você já experimentou ir nas Casas Bahia no dia 4, às 6 horas da tarde, com dinheiro em dinheiro que estava embaixo do seu colchão? E falar que você vai comprar, sei lá o quê, à vista em dinheiro para ver quanto dinheiro você consegue, quanto desconto você consegue? Exatamente. 10, 15% para pagar em dinheiro? Já experimentou comprar um carro em dinheiro? Nossa. Apartamento. No dia 4, no dia 3, às 6 horas da tarde? Apartamento é muito dinheiro. Você vai uma mala gigante. Mas o dinheiro que está embaixo do seu colchão, você sabe quanto de desconto você consegue? Nenhuma poupança vai te dar o tamanho do desconto que você conseguiria se tivesse dinheiro em dinheiro. Exatamente. Então, se você bota dinheiro debaixo da sua cama, ou bota na poupança, ou se você tem previdência pública, você é um investidor. Sim. Ponto. Só que você só vai se tocar da porcaria que você fez com a sua vida quando você tiver 70 anos e não conseguir mais trabalhar. Exatamente. Então, vocês que... O planejamento começa bem antes. Né? A idade da galera, tem gente desde os 14 anos assistindo a gente e vai até os 70. Minha avó que tá com 89 tá assistindo. Mas a grande parte ali vai dos 22 anos de idade até os 35. Sim. Gente, se tem uma idade que vocês têm que se preocupar com isso, é agora. Porque se você tem 35, você já deve estar contribuindo com essa máquina que tira dinheiro de você há pelo menos uns 10, 12 anos. Tô mentindo, Vitor? Isso é verdade. Né? Sim, então, que vocês usem essa live aqui para entender a importância do que é entender sobre esse mercado. Sim. E sobre o nosso também, espero eu. Muito bom. E aí, Vitão? E é isso, pô, Jorge. O papo aqui tá outro nível. Mas só que o nosso tempo aqui também não é curtíssimo. Tem alguma pergunta final para os nossos convidados? Tenho. Vamos falar sobre a Jequitibá. É uma pergunta final, realmente não é muito complexa, mas eu quero entender o seguinte. O que vocês têm de ativo lá dentro? O que vocês originam? Existe algo disso que vai até o consumidor, vamos dizer assim, o investidor final? Existe, ou o foco de vocês é só grandes contas? Ou o foco de vocês é distribuir por algum banco? Alguém ouviu, gostou, quer pesquisar? Existe uma interação entre eu que tenho 10 mil reais para poder investir, que eu posso ter direto com a Jequitibá ou não? Sim, existe essa possibilidade. É aquilo que a gente falou. As pessoas não conhecem, então não é o grande volume de que a gente trabalha. Sim. Mas existe essa possibilidade. Se ligar uma pessoa física e falar, olha, eu quero investir em precatório, a gente vai trabalhar junto com essa pessoa e falar, olha, nós temos aqui algumas alternativas de pipeline. A gente tem um pipeline hoje de ativos dentro da Jequitibá, que, obviamente, a gente vem originando isso muito mais para fundo de investimento, para banco, etc. Mas se uma pessoa física quiser, se ela se interessar, e por algum dos produtos que a gente tem hoje em prateleira lá, certamente a gente trabalha toda a documentação, toda a parte burocrática, tem uma equipe de advogados aqui liderada pelo Fúvio. Mas é complexo atender cada um dos pequenos investidores. Se viesse 100 novos investidores em 2 dias, não seria tão fácil de você atender todos eles. Não seria. Mas olha que coisa. Seria um desafio. É por isso que eu amo o meu trabalho. Tem uma coisa chamada Coin Livre, que você pega, cria um token que é uma ETF de uma carteira de daqui a vocês, uns 60 dias vai poder atender 150 pessoas por dia. Mas é isso que eu tô falando. Cria uma ETF pela Coin Livre, que represente uma carteira de ativos de vocês, exatamente, com certo retorno pré-programado, e as pessoas investem livremente. Até R$1 pode investir. É que a gente tá ainda na sala especial, você entendeu? A gente tá tentando no X-Video lá. Então, sala especial. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo propaganda, dá pra resolver de uma maneira muito simples. Sem dúvida. São complementares as atuações. Que já saiu do videocassete agora. Eu ainda continuo rebobinando fita. Fazer uma captação bem gorda, hein? Oi? E dá pra fazer uma captação bem gorda, hein? Então, né?
Mas tudo bem. Certamente. Tudo bem. Tem muita alternativa. Isso vai ficar, vou puxar o com Fábio lá no certeza, sétimo para andar. um segundo papo nosso. Com certeza. Vamos falar muito disso ainda. Não, com certeza. E- É isso, Giorgio. É isso. Vamos lá. Fulvio e Ernesto, a gente tem um momento final aqui do nosso programa, que, o microfone para vocês, a câmera em vocês, fazer o agradecimento, anunciar o que quiser anunciar, fazer propaganda, é de vocês. Vender curso sobre vender curso. Começa aí, Fulvio. Não, eu só, agradecer a recepção de vocês, André, que nos trouxe aqui, mas a acolhida de vocês foi muito, muito bacana. A gente agradece por isso, porque realmente a gente se sentiu em casa, bem à vontade. Essa era a proposta desde o início e a gente conseguiu comprovar na prática que funciona. Mas na parte, vamos dizer assim, um pouco mais chata, eu preciso só lembrar a todos os interessados e interessadas em investirem nessa área que hoje, até de novo por conta da tecnologia, boa parte dessas operações é feita de maneira remota, ou seja, nós trabalhamos com e-notariado, nós trabalhamos com escriturações que são feitas à distância, com validações apenas com selfie, com um documento. Então, o público detentor, por outro lado, desses créditos, em razão do processo da demora, são idosos, né? É um público de mais idade. Uhum. Então é uma área que também está naturalmente sujeita a toda essa gama de golpistas que atua aí nessas condições de temperatura e pressão. Então é uma área maravilhosa, a gente é apaixonado por essa área, mas tomem todas as cautelas como se fosse uma transação de um veículo, como se fosse uma questão de aquisição ou venda imobiliária, porque no final das contas é disso que se trata. É uma transação comercial, é uma operação que exige muita cautela. Verifique a empresa com quem vocês estão tratando, verifiquem se existe realmente consistência naquilo que está sendo oferecido, pesquisa, verifica se está lá nos sites de queixa de atuação, reclame aqui e congêneros aí, porque existe uma chance de você ser vítima de um golpe pelas circunstâncias em que essa operação se desenrola. Entendi. Eu também faço as palavras aqui do Fulvio, agradeço aí ao Vitor, ao Giorgio, a toda a equipe técnica aqui, uma belíssima estrutura. Tão lindo ouvir alguém que sabe falar meu nome, né? Caramba, é tão difícil. Metade da equipe aqui não sabe falar meu nome. Então, tava me sentindo já o William Bonner aqui com esse microfone aqui. Mas eu acho que a mensagem final é: pesquisem a gente lá nas nossas redes sociais, @Jequitibá Investimentos, lá no Instagram. E aí, jequitibainvestimentos.com.br, enfim, não tem muito segredo. E a gente tá agora, temos LinkedIn também, só não temos TikTok, né? A gente precisa... Não precisa. A cintura é dura aqui, não dá. Precatório. Tentaram, mas a gente ainda não tá na resistência. Não foi falta de tentativa, foi de competência mesmo. Falta de habilidade. Mas pesquisem nós lá, nós estamos lá sempre também falando. Vamos colocar parte dessa conversa lá também, alguns cortes. E foi um prazer enorme conversar com vocês e acho que... Prazer mesmo. Com certeza nasce aqui um relacionamento daqui pra frente. Pô, que bom, ganhamos mais um patrocinador, Jequitibá Investimentos. Patrocinador aqui. Que delícia seria. Falar de patrocinador bom é fácil, né? É fácil. Você vê que todo crédito tem um débito, né, cara? Não é possível. É o princípio da economia. Oportunidade, Porque a gente se aproveitar. fala, porque eu meto o pau na barra, né? Eu meto o pau em vários projetos que eu não gosto, mas quando tem um bom, eu falo, pô, patrocina nós, né? Eu não falo com agora na Antártica, tá bom, patrocina nós. Enfim. Tá certo. Senhoras e senhores, esse foi o Fulvio e o Ernesto, Jequitibá Investimentos. Esse foi o nosso MetaCast de hoje. Foi um pouco diferente, falamos aqui de precatório, de investimentos, o que você tem que tomar cuidado e o que não. Assim, nosso programa é isso, tentar levar para você o maior número de conhecimento possível, sempre com os melhores nomes possíveis, e hoje foi uma aula aqui, sem dúvida, né, Giorgio? Com certeza, agradecer mais uma vez pela audiência e vamos bater mais um recorde hoje, hein, gente? Vamos que vamos, tá um atrás do outro. Recorde atrás de recorde, esse é o nosso MetaCast de hoje, até mais, pessoal, tchau, tchau. Boa!